Essas aqui são as 5 vantagens injustas de todo empreendedor solo. Para você que quer construir aí um negócio mais simples, enxuto e lucrativo aqui na internet. Vem aqui comigo nessa ideia porque eu puxei aqui essas 5 vantagens injustas de um artigo do Justin Welsh, que é um norte-americano, né, que defende muito aí esse termo do solopreneur. Eu usava um pouco mais esse termo também no passado. Hoje eu acredito que é mais uma filosofia de negócios. Então, se você aí, cara, não quer ter um escritório grande, né? Não quer ter uma equipe muito grande, quer ter custos fixos baixos, quer focar mais em lucro para o seu bolso do que talvez, né, em construção de equity, em construção societária, né, para você vender aí a sua empresa daqui a, cara, sei lá, 10 anos para frente, vem aqui comigo nesse vídeo que essa ideia vai ser muito profunda, muito interessante e muito prática. Se você vende aí as suas consultorias ou mentorias, se você tem uma agência pequena, se você é prestador de serviço, se você é criador de conteúdo, enfim, cara, se você tem aí um pequeno negócio e quer operar, né, dessa forma mais enxuta, mais solo, com alguns PJs aí te apoiando, quem sabe, vem aqui comigo nesse vídeo, porque a gente vai passar aqui agora por esses 5 pontos. Cara, cada um deles eu acho que vai conseguir te trazer um insight muito interessante. Eu bato uma aposta aqui que ninguém que tá vendo esse vídeo conhecia as 5 vantagens. E, cara, assiste esse vídeo até o final, vai ser um vídeo mais curtinho, que eu acho que a 5ª dica é a melhor dica de todas. Vamos lá, pessoal, vamos aqui para a primeira vantagem injusta que você tem aí, né, se você quiser criar o seu negócio enquanto empreendedor solo aqui na internet. Cara, a primeira vantagem, né, que o Justin Welsh cita é o efeito de multiplicação de conteúdo. Aí eu vou passar um pouco da perspectiva dele e também da minha perspectiva, tá certo? E a perspectiva dele aqui em relação a esse efeito multiplicação de conteúdo é que, cara, ele segue uma regra que ele fala que é a regra do 5, 12, 3. Olha que regra interessante. Ele fala que todo conteúdo que ele produz, cara, ele precisa pensar nos 5 primeiros segundos como sendo o gancho, precisa ser um conteúdo que vai se perdurar ao longo de 12 meses e também é um conteúdo que ele pode reaproveitar em 3 plataformas. Talvez ele poste aí, sei lá, no Instagram, no Twitter e também no LinkedIn, já que ele é uma pessoa que escreve muito. Eu acho essa ideia dele interessante, eu não cravaria em pedra que todos os seus conteúdos precisam ser assim, e eu prefiro falar aqui, cara, de um framework que eu utilizo muito, que é a cascata de conteúdo profundo. O que ela significa? Que você vai conseguir pegar um conteúdo profundo que você fez e aí você pode repropositar ele, cara, para criar uma isca digital, para criar algumas pílulas, né, de conteúdo mais curto, para criar uma proposta comercial, para fazer também, né, uma certa serragem de conteúdo, onde você pega o seu conteúdo maior e quebra ele em pequenas partes. É isso aqui que eu gosto de chamar de cascata do conteúdo profundo. E eu acho que esse efeito aqui, ele faz muito sentido. E eu e o Justin, né, a gente compartilha muito dessa filosofia, que é, se você é um empreendedor solo, é muito importante que você construa ativos de valor que vão se perdurar ao longo do tempo. Eu acho que uma das melhores formas de você fazer isso é conseguindo criar conteúdo profundo, né? E aí, a partir desse conteúdo profundo, você consegue gerar esse efeito, que é um efeito de multiplicação. Então, você produz uma peça, ela mantém valor ao longo do tempo e você consegue repropositar ela de várias formas. Então, essa aqui é uma puta vantagem injusta muito boa, porque se você tem uma empresa grande, eu acho que é muito mais difícil de você criar conteúdo dessa forma. Ou você fica muito preso ali, engessado à mensagem da empresa, ou você, cara, sei lá, precisa produzir conteúdo numa quantidade muito massiva, né, para alimentar aí o funil de um grande negócio, e aí você não consegue, nesse caso aqui, aproveitar desse efeito de multiplicação de conteúdo. A segunda vantagem injusta que ele fala, que eu acho que é muito legal, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa aí o seu like e a sua inscrição aqui no canal, que ele diz que você tem 2 precificações do seu tempo. Eu gosto de enxergar isso aqui, cara, como se a gente tivesse uma linha com a importância das tarefas que você faz. Aqui estão as tarefas que são menos importantes e aqui estão as tarefas que são mais importantes. As tarefas menos importantes, o que você vai fazer com elas? Você vai delegá-las ou então automatizá-las, né? Você vai liberar o seu tempo aqui dessas tarefas para você conseguir priorizar as tarefas que são mais importantes aí para o seu dia a dia. Quando você é um empreendedor solo, você consegue fazer isso com muita flexibilidade. E aí é como se você estivesse saindo, né, de um lugar aqui que é um custo de oportunidade para você que fica aí, cara, o dia inteiro fazendo suporte, sei lá, criando fluxo de automação, fazendo alguma atividade que não tenha tanto valor. Você tá aqui, cara, com um custo de oportunidade que é não utilizar o seu tempo para as tarefas que vão gerar mais valor, onde você poderia estar reinvestindo melhor aí o seu tempo. Então isso aqui que ele cita, cara, que são as 2 precificações do seu tempo, né? Eu tenho até aqui alguns exemplos, tá? Do meu caso. Eu tinha tarefas que eu fazia no passado aqui, quando eu era ainda mais solo, né, do que eu sou hoje. Hoje eu tenho aqui os meus 2 CNPJs, tem umas 7 pessoas que trabalham comigo
lá na minha agência, eu tenho meu sócio também, eu tenho o meu negócio aqui da Escola do Jonas de infoprodutos, onde eu tenho acho que umas 6 pessoas que trabalham comigo. Ou seja, eu não sou mais solo, tá certo, pessoal? Mas eu acho, cara, que a filosofia é parecida. Eu continuo prezando aqui por negócios, cara, simples, enxutos e lucrativos. E aí vamos lá, pra gente pegar um pouco mais de profundidade aqui. Cara, no passado, eu editava os meus próprios vídeos, eu fazia todos os meus frameworks, e eu montava, né, todos os meus esquemas no Miro. Então eu uso essa plataforma, que é aquela plataforma, né, que você vê aí os meus quadros brancos nos meus vídeos e tudo mais. Cara, eu deleguei, né, essas 3 coisas. Hoje eu tenho um editor de vídeo, eu tenho um designer, né, que monta os frameworks que você vê aí no meu Instagram e no meu LinkedIn. E eu tenho até uma pessoa, cara, que é a Maria Clara, que ela tá aqui basicamente sendo uma designer de Miro, sabe? Eu rabisco aqui as minhas aulas, aí ela vai lá pro Miro, cria um material. Então eu consegui, cara, delegar algumas tarefas que pra mim antes eram, tipo, impossíveis de delegar, cara, de automatizar, assim. E eu consegui passar isso para algumas pessoas, além de automatizar várias camadas desses processos que eu tinha que fazer também. Quando eu não delego, eu costumo observar, né, se tem alguma possibilidade de automação também dentro dessas tarefas de baixo valor agregado. E isso me deu muito mais tempo para eu fazer coisas que têm muito mais valor para o meu negócio, né? Então eu consigo ter mais tempo para pesquisar e estudar. Eu tenho mais tempo hoje para criar conteúdo mais profundo. Eu tenho mais tempo para pensar, né, e participar também da estruturação da minha agência. Estou participando de várias reuniões comerciais ultimamente também, que às vezes os nossos clientes, né, acham importante. Eu gosto de participar também para estar por dentro. Estou conseguindo melhorar muito o meu produto da escola. Estou tirando muito tempo para responder as pessoas também nas redes sociais, que aí aqui que vem um pulo do gato, né? Isso para mim é prioridade. Se você me mandar mensagem em qualquer rede social, sou eu quem vou responder, porque eu não quero ficar automatizando as coisas aqui para uma IA ficar te respondendo, parecendo, né, que sou eu. E aí, cara, acho que essas vantagens elas vão se conectando, né? Então, você cria conteúdo que ele tem um efeito multiplicador. Na segunda vantagem aqui, você começa a ver que seu tempo tem 2 precificações. Então, se você quer criar conteúdo, é importante que você tenha mais tempo aqui para criar conteúdo também e consiga delegar algumas coisas. E aí, o terceiro ponto é um filtro, né, que ele chama de filtro Hell Yes. Então é tipo um filtro assim, nossa, vamos lá, que eu tô muito animado para fazer isso aqui. Quais são os projetos, né, que vão te trazer esse efeito Hell Yes, que vão te trazer esse efeito de ter muita energia. Principalmente quando você trabalha sozinho, eu acho que isso aqui pode ser uma puta vantagem sua. Quando eu trabalhava no corporativo, eu não sentia tesão para fazer nada. E quando eu comecei a empreender mais solo, cara, assim, o nível de autonomia, flexibilidade que eu tinha era muito maneiro. Mas nem sempre você consegue filtrar, né, os seus projetos pelos que te dão energia. E aí eu até peguei aqui, cara, uma visão que eu tenho em relação a isso que o Justin fala, que é o seguinte, cara, eu acho que os projetos que vão te dar muita animação, talvez eles sejam aí, tipo, 30% das coisas que você vai fazer. Aí você vai ter coisas ok, que vão ser, tipo, 60%. E aí eu acho que as coisas que te dão mais dor de cabeça, elas têm que ser menos de 10%. Você tem que tentar diminuir as coisas que te dão muita dor de cabeça e aumentar as coisas que te dão energia. O Justin até fala que para ele, né, isso aqui é ele ter controle criativo, ele ter um trabalho assíncrono e ele conseguir trabalhar em problemas que ele é obsessivo. Para mim, isso aqui faz muito sentido porque gera um efeito quando você trabalha com energia, né, nos seus projetos e você precisa ter energia quando você é um empreendedor solo, senão você vai ficar, cara, postergando todas as coisas, você vai ficar aí, cara, super confuso, né, lotado de tarefa. Às vezes você saiu do seu trabalho para ter aí o seu próprio negócio achando que você ia ter tempo e paz e você tá aí com a corda no pescoço. Tenta pensar aqui um pouco nesse filtro. Talvez você esteja envolvido aí em vários projetos que não te dão energia e você não tem um chefe mais para ficar aí te cobrando. Então esse efeito, cara, é que você faz as coisas com maior qualidade. Por conta disso, você ganha mais dinheiro porque os seus clientes estão mais satisfeitos, vão querer te pagar mais e vão te indicar também novos clientes. E você consegue, cara, ver isso aqui na prática, assim. Eu vou até citar aqui o meu exemplo. No início, né, do meu projeto aqui na internet, eu fazia muitas mentorias e aí hoje eu faço muito menos mentorias. E as mentorias que eu faço, eu meio que filtrei agora muito mais para fazer as mentorias com as pessoas que eu acho que terão resultados melhores, com as pessoas que eu acho que são mais o meu público-alvo, com as pessoas que passam por esse filtro de entrar comigo numa call e eu falar, puta, cara, acho que a gente vai conseguir gerar um resultado muito legal aqui, tô muito animado para dar essa mentoria. Então, se no passado eu dava, sei lá, cara, 30 mentorias por mês, agora eu tô dando 5, 4, 3 mentorias. Então, eu consigo ter mais tempo, né, para dedicar para as poucas mentorias que eu dou e eu consigo ter mais tempo também para os alunos da minha escola e para criar conteúdo melhor. O quarto ponto, pessoal, que ele fala aqui, e aí eu vou traduzir aqui para você,
são que histórias são maiores do que funcionalidades. Então, em inglês, né, que storytelling é maior do que features. Então, independente aí das features, né, do seu produto, o seu storytelling vai acabar importando mais, cara, para o seu cliente, né, para a pessoa que vai comprar de você. Isso aqui é um pouco polêmico, mas eu acho que eu concordo. Quando você entra na internet, você ganha um pouco mais de maturidade, você vê que as pessoas, elas se identificam muito, né, principalmente no início dos seus projetos, pela história que você conta ali, qual dor você tinha, por que você decidiu resolver essa dor? Sabe, muito mais do que quais são as features, quais são as funcionalidades ali do seu produto ou do seu serviço. Acho que isso aqui é mais para produtos, né? Ele até cita o caso dele aqui, que ele lançou um curso que chamava Creator MBA, e aí ele começou a falar quais módulos tinham, quais modelos tinham no curso, né? E ele vendeu muito mais, na verdade, quando ele começou a contar a história de por que ele tinha criado aquilo ali. Eu até fiz uma newsletter semana passada falando exatamente sobre esse ponto. O último vídeo do canal é até muito relacionado aqui a esse tópico. Eu falo, cara, por que a nova economia, né, dos criadores de conteúdo aqui na internet, ela será uma economia muito mais focada em transformação e identidade do que pessoas que vão apenas, né, vender aí o seu conhecimento. Eu tenho que fazer meia-culpa nesse caso, eu gosto muito mais de trabalhar conhecimento do que ficar trabalhando a minha história de vida, mas claro, eu sou flexível, você pode ver aqui no canal 100% honesto, 100% sincero, respeitando o seu tempo e a sua inteligência e compartilhando aqui os meus aprendizados contigo. E aí, inclusive para você que está querendo começar aqui o seu negócio na internet ou colocar o seu projeto no ar, eu recomendo fortemente que você conheça a Hostinger. Cara, a Hostinger é uma plataforma que ela vem sendo um verdadeiro alicerce aqui para o meu negócio digital. Já faz mais de um ano. Muitas pessoas me perguntam, né, a respeito dos meus sites, que acham eles muito bonitos, e aí me recomendam uma plataforma de construção e hospedagem simplificada aí do seu site. E, cara, eu recomendo de olhos fechados, assim, a Hostinger. Principalmente para você, cara, que acha que é muito caro, ou muito difícil, ou muito técnico colocar aí o seu projeto na internet. Cara, vai por mim. Se você utilizar a Hostinger, os preços são super razoáveis, é muito simples de utilizar e você não precisa saber de nada técnico para criar aí o seu aplicativo, o seu site, ou o que você quiser colocar no ar aqui na internet. Como você sabe, eu só recomendo coisas que eu realmente confio aqui no canal. E uma funcionalidade da Hostinger que a gente está testando bastante agora é a Hostinger Horizons, que é uma ferramenta onde você pode usar a inteligência artificial da própria Hostinger para criar a sua landing page, para criar o seu CRM de leads, para ter mais controle financeiro, para fazer uma integração aí com o seu banco de dados de maneira super simplificada. E, cara, de verdade, assim, eu fiquei testando a ferramenta, ela é muito simples de utilizar, é bizarro. Eles até têm um slogan que eu achei muito legal, que é tipo, se você consegue imaginar, a Horizons consegue criar. E aí eu fiz um teste, cara, que eu vou colocar aqui na tela em algum lugar. Gerei um prompt super simples, coloquei lá na Horizons para criar uma landing page da minha mentoria. Cara, eu confesso, eu achei que não ficaria tão bom igual ficou. O site ficou super bonitinho, ele tá com um header lá, super maneiro, todos os botões, todas as informações que eu queria na página. Então, definitivamente, se eu tivesse começando hoje a criar o meu projeto aqui na internet, a Hostinger seria, sem sombra de dúvidas, a minha escolha. Eu provavelmente tentaria fazer aqui tudo dentro da Horizons. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre essa plataforma, clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e usa aí o cupom JONAS para você ter 10% de desconto em qualquer plano de hospedagem ou VPS. Muito obrigado, Hostinger, por ser aqui a primeira parceira oficial do canal. Fico muito feliz com essa parceria, especialmente por ser com uma empresa que eu já confio, já utilizo e que eu recomendaria sem sombra de dúvidas para a minha audiência, que eu respeito tanto o tempo e a inteligência. E aí o quinto e último ponto aqui de vantagem justa para você como empreendedor solo é você entender, cara, que distribuição vence tudo. Como o Justin fala, né, cara, até os gênios. E eu acho que isso aqui é muito verdade, principalmente para negócios emergentes, principalmente para você que está aí criando o seu novo negócio, está começando a criar conteúdo agora, está querendo alavancar, cara, o seu negócio mais solo, o seu negócio mais enxuto aqui na internet. Cara, você precisa trabalhar a sua distribuição. Você precisa trabalhar o seu marketing. Eu até falo em alguns conteúdos meus, tá? Se você vende serviços, mesmo assim você precisa de distribuição, talvez muito menos, né, do que uma pessoa que vai vender produtos. Mas ainda assim, cara, mesmo se o seu serviço for muito bom, você vai precisar encontrar clientes que pagam mais. E aí essa sua distribuição, ela pode ser uma coisa que eu ensino muito lá na escola, né? Que é um funil de marketing mais minimalista e etc. Mas independente, cara, tanto para serviços quanto para produtos, distribuição vence tudo. Porque, cara, o melhor produto, ele acaba perdendo para o pior produto se o pior produto tiver uma distribuição forte e o melhor produto tiver uma distribuição fraca. Essa aqui é a verdade, cara. Então eu recomendo que você construa algo bom. Claro, que você tenha um bom produto, um bom serviço, mas que já de cara você foque, cara, obsessivamente
em fazer mais pessoas te conhecerem. Ah, Jonas, como que eu faço isso? Cara, você pode fazer isso no LinkedIn, se você for um pouco mais low profile, você pode fazer isso no Instagram, você pode fazer isso no YouTube, você pode rodar anúncios, você pode fazer isso presencialmente, você pode ir nos eventos da sua cidade, enfim. Eu não tenho muito saco para fazer isso, eu quero construir mesmo as coisas online, eu quero que as pessoas me conheçam aqui no ambiente digital, talvez você se identifique também um pouco com essa minha filosofia, mas pensa nisso aqui, cara, distribuição vence tudo. Principalmente se você é um empreendedor solo, você não tem tantas vantagens assim em relação a uma grande empresa, em relação a uma pessoa que tem mais dinheiro e mais estrutura que você. Então você precisa trabalhar a sua distribuição, cara. E aí, pra gente fazer um apanhado geral, eu acho que esse quinto ponto da distribuição tá muito ligado ao primeiro ponto, né, de multiplicação de conteúdo. Se você cria um conteúdo mais profundo, você consegue repropositar ele, as suas ideias elas perduram mais ao longo do tempo. E aí você consegue ter uma influência, né, um impacto mais duradouro nas pessoas. Tanto para elas te acompanharem, para elas se conectarem com você e para elas se tornarem os seus clientes. Eu acho que fica muito mais fácil de você fazer isso se você também tiver aí as duas precificações do seu tempo, priorizar, né, o que vai gerar mais valor e despriorizar, automatizar, delegar o que está gerando menos valor aí na sua rotina. Se você conseguir filtrar pelos projetos que você tem mais tesão e focar aqui, cara, bastante em contar histórias, inclusive para ajudar aí na sua distribuição. E novamente, tá, pessoal, eu sei que esse termo aqui do empreendedorismo solo, ele é um termo meio polêmico, eu tô um pouco de saco cheio desses termos igual one person business, né, empreendedor solo, coisas assim. Eu sei que isso é algo que ainda é muito chamativo na internet. Eu acredito mais na gente pensar nisso aqui como uma filosofia, não como uma caixa mágica, e muito menos como você achar aí que você vai ficar dentro do seu quarto trabalhando sozinho e vai fazer muito dinheiro. Você vai precisar de parceiros, você vai precisar de fornecedores, você eventualmente vai precisar contratar alguns PJs aí também para o seu negócio. Mas se você quiser construir, né, esse tipo de negócio aqui na internet, para você conseguir, né, lucrar aí com uma estrutura mais enxuta e simples, eu recomendo fortemente que você siga aqui essas 5 vantagens injustas. E se você curtiu esse vídeo, não deixa de se inscrever, ativar as notificações, deixar aqui também o seu comentário. Eu te vejo em breve para a gente ficar mais inteligentes, em paz e com grana no bolso, juntos. Geralmente é assim que eu finalizo as minhas newsletters e espero que você que acompanha aqui o canal também tenha curtido essa ideia bem massa. Fica aqui um pouco com as montanhas, eu te vejo daqui a pouco e um abraço.